Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos nesse instante, a partir de agora, ministrando e trazendo algumas particularidades da lição de número 4, a lição dos nossos jovens, que tem como título Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Aqui está a revista da mocidade, a revista dos jovens, né? Um assunto espetacular, vem trazendo uma historicidade, vem trazendo uma racionalidade dentro das propostas que Deus tem para a vitória e como obter vitórias diante de Deus e contra os inimigos. Então nós estamos já na 4ª lição, temos aprendido bastante dentro dessa proposta bíblica. E desta feita nós estamos muito alegres porque nós vamos encontrar aqui razões sobejas para mostrar a vocês e a nós outros, enfim, como vencer os obstáculos. Vencendo os obstáculos é o título da nossa lição. Não é? Está aqui o título da nossa lição, Vencendo os Obstáculos. Não é? Muito importante, uma revista e uma lição muito interessante. Glória a Jesus. Então, a leitura bíblica em classe, a leitura do texto bíblico, conforme está aqui na revista dos jovens, ela está inserida em Josué, capítulo de número 3, versículos 5 a 6 e o versículo de 14 a 17. Nós vamos encontrar quando Deus ordena ao povo, né? E nós vamos para o texto áureo aqui da nossa lição, um texto do dia, seria o texto áureo da nossa lição de adulto, acredito. No texto do dia tem um texto espetacular, um texto que dá até para os pregadores tomarem para pregar, não é? Tomarem, eu digo, pregarem em cima desse texto. O texto diz assim, ou seja, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, para que se conheça a mão de Deus, não é? E isso fala com os nossos inimigos, porque quando Deus põe a mão na vida de um homem santo, na vida de um homem escolhido, na vida de um homem que ele ungiu, os inimigos que saem da frente, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos ver os detalhes gloriosos que Deus fez passar, o povo de Israel passar para conquistar a terra, a travessia do Jordão, mostrar como Deus proveu, né, ou promoveu superação de obstáculos, ou seja, eles conseguiram superar os obstáculos que ali apareceram. Então, os obstáculos eram aparentemente intransponíveis, mas com a boa mão de Deus eles conseguiram transpor, né? Então nós vamos também entender a necessidade de celebrar todas as bênçãos recebidas por intermédio de livramentos de memoriais, ou por intermédio de levantamento de memoriais. É uma lembrança. Sempre que acontecia alguma coisa, tinha sempre uma lembrança. Eu lembro até hoje quando eu aceitei a Cristo, lembro quando fui batizado com o Espírito Santo, lembro quando fui batizado nas águas. São memoriais que jamais está intrinsecamente ligado na minha vida e eu não consigo jamais esquecer, não é? Então, dentro dessa questão bíblica, nós vamos encontrar, preparei aqui um assunto interessante para nós, dentro dessa lição, e para começar no versículo de número 5, não é? No capítulo 3, versículo de número 5, da revista aqui proposta, nós vamos encontrar a exegese de todo o texto e a ênfase que Deus deu àquela expedição, não é? A ênfase que Deus deu, haja vista que era a promessa de Deus e Deus estava ali cumprindo a sua promessa ao povo de Israel, não é? Então, a nossa revista ela está dividida em tópicos, né? Como sempre, e nós temos aqui a travessia do Jordão, que foi um dia marcante, a Arca do Concerto apontava o caminho a seguir, e
a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Outro sim, no segundo tópico está escrito as dificuldades do caminho da bênção. Esse aqui é um fator importante. A prova, o Jordão transbordava, né? A bênção no tempo da ceifa. Esse é o segundo subtópico do segundo tópico. E o terceiro é o milagre na travessia do Jordão. Depois vem o terceiro tópico, que é um evento para não esquecer. Então, um memorial de Deus, né? Segundo o memorial de Josué e o propósito dos memoriais. Então, isso é fundamental, importante, interessante. Nós vamos aprender bastante dentro dessa questão aqui, dentro dessa revista, né? Dessa lição. Deus abençoe ao comentarista desta lição. Glória a Jesus. Vamos para frente, aos jovens, fiquem atentos e vamos estar aí. Se você achar por bem deixar comentários quando você assistir o vídeo, pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Muito bem. Eu vou deixar até meu e-mail na descrição para que você, o e-mail, as redes sociais, para que, se você quiser, fique à vontade para me perguntar, comentar, questionar e assim sucessivamente. Amém? Vamos em frente. Quando vamos encontrar, irmãos, no capítulo 3, nós vamos ver que vai falar da localização de Cetim, vai trazer algumas particularidades, né? Depois, os fins de 3 dias, no versículo 2, do capítulo 3, vai trazer que o retorno dos espias de Jericó, eles voltaram. Isso aí a gente já passou, já foi, né? Então, nós vamos agora para o versículo 5. Né? O versículo 4 vai dizer que a palavra hebraica correspondente a contudo é enfática, né? Vai trazer aí a questão do poder, de poder reduzir, como certifica-se de que isso se destaca a ordem de manter certa distância da arca, enfim. Nós vamos encontrar aqui, num texto aqui, que os sacerdotes, e na nossa lição, que a arca do concerto apontava o caminho. A arca do concerto, irmão, era sempre carregada por sacerdote. O que simbolizava a arca do concerto? A presença de Deus. No desafio, na luta, não vá sem a presença de Deus. Tem que estar, a presença de Deus tem que estar. Né? Então, no capítulo 3, vai enfatizar a importância da arca do concerto. Entendeu? Resumindo tudo. Então, mencionando aí, só no capítulo 3, cerca de 11 vezes é mencionado a arca do concerto. Certo? Então, o interessante é não só ler o texto, os versículos propostos. O interessante é ler todo o capítulo 3, tá certo? Você, mestre, leia o capítulo 3 do livro de Josué. Né? Eu já venho lendo esse livro já há algum tempo, desde a lição de adultos do trimestre passado, do ano passado ainda, para entender a questão da historicidade e tal. E é interessante, tem assuntos assim que nos deixa fascinados e agradecidos a Deus por tanto aprendizado, né? Então, os sacerdotes eram responsáveis por carregar a arca, conforme o versículo 3, e de acordo com a lei dada por Moisés, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, eles deveriam transpor a arca segurando nas barras, ele não podia tocar. Então tinha algumas restrições, porque a presença de Deus não se toca na presença de Deus, a presença de Deus se leva consigo, entendeu? E nos desafios que eles tinham para atravessar o Jordão, precisava muito da presença de Deus. Nós vamos ver da presença de Deus, nós vamos ver na nossa lição o quão importante, o quão interessante é a presença de Deus, ok? Na verdade, todos nós que temos experiências com Deus, temos a convicção que sem Ele ou sem a presença dEle, jamais conseguiremos alcançar êxito, objetivos que propomos, enfim. Tudo depende do Senhor, nosso Deus. Então, por exemplo, a arca simbolizava a presença de Deus. Todos precisavam ter cuidado de manter uma distância segura do objeto. Josué capítulo 3, versículo 4. Aí no versículo 4 vai dizer que tinha que manter distância. Então o capítulo faz referência acerca da arca de inúmeras maneiras, mas usar
comumente, mas usa comumente a expressão a arca do concerto. O sacerdote era restrito aos levitas em geral, mais especificamente aos descendentes de Arão, conforme está escrito em Números capítulo 5, 25, versículo 7 até o versículo 13, e Deuteronômio capítulo 18, versículo número 1 a 5, versículo número 1 e versículo 5 do capítulo 18 de Deuteronômio vai nos trazer também luz sobre esse texto, sobre essa demanda, né? Então, todos os sacerdotes eram levitas e nem todos os levitas eram sacerdotes. Então, observe aí a parafrase aí. Todos os sacerdotes eram levitas, né? Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Então, os levitas eram escolhidos para fazer tal coisa, entendeu? Todos os levitas eram sacerdotes, mas nem todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes, ok? Então nós vamos ver, o que interessante é ler o capítulo 3 todinho para entender os obstáculos e como venceram os obstáculos, né? Então, jovem, atente para o capítulo 3, não é? E todas as suas nuances, uma proporção interessante, né? Que nós vamos encontrar aí para os nossos jovens, né? Então, nós vamos ver aqui que mais tarde Zadok, que descendia de Arão, por meio de seu terceiro filho Eleazar, conforme 1 Crônicas, capítulo número 6, versículo 1 a versículo 8 e versículos 50 a 53, né? Vai nos trazer, lançar luz sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu tinha que manter a distância da arca, conforme o versículo 4. 2.000 côvados era correspondente a... Você vai encontrar aqui que 2.000 côvados, e aqui, ó, levava a arca do concerto e tal. No segundo subtópico do primeiro tópico você vai encontrar essa demanda aqui, ok? Mas trazendo aqui a curiosidade, que 2.000 côvados correspondia a aproximadamente 900 metros, né? Então, trazendo aqui a questão de pesos e medidas para para a elucidação dessas questões. Então, para que saibais que essas palavras mostram os acontecimentos miraculosos, são uma fonte de ênfase do capítulo 4 e do capítulo 3 e do capítulo 4 também vai trazer assuntos pertinentes a isso, né? Então, essas pessoas que eles tinham que tomar conhecimento de tanta importância, né? E assim sucessivamente. Então, no versículo 5 a 6, Josué dá ênfase à ideia de santidade. Por isso, Josué disse ao povo: santificai-vos. E o santificado aqui fundamental de santidade vem do hebraico kadosh, não é? É separado das coisas que é impuras. Então o termo, se nós formos observar o versículo 3, vai assim, versículo 3: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas levam parte vós também do vosso lugar e seguia. Ou seja, é a hora quando os sacerdotes passarem com a arca, vai atrás deles também, segue junto, não é? Seguir o sacerdote é interessante porque o sacerdote está levando a presença de Deus, tem a arca do concerto com ele, então toda a demanda que Deus pedia para que o homem de Deus estivesse, ele tinha que estar acompanhando aí a presença de Deus. E se a presença de Deus estava ali, aí levanta do seu lugar e segue. Versículo 4 diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, ou seja, não toque na arca, conforme eu já trouxe aqui a questão. Porque o versículo 4 vai dizer assim: com a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela. Essa 2.000 côvados que está escrito aqui na leitura bíblica é equivalente a 900 metros, ok? Então pega essa aí para você, é uma pérola, né, dos nossos comentaristas. Então vai dizer assim: para que saibas o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passasses antes. Então é um caminho novo. Desde a primeira lição que estamos trabalhando essa questão de coisas novas. Então o caminho que eles eram acostumados a passar não era aquele caminho mais, era um caminho novo. Então tudo novo, coisas novas, santidade,
não tocar, a presença de Deus estava ali, então segue a presença de Deus, é coisas novas, glória a Jesus. Né? Versículo 5 diz assim, ó, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã vos fará maravilha no meio de vós. Então, a santificação aqui, Josué dando ênfase à santificação, vem de Kadosh, que é a separação das coisas impuras. Então, se separa das coisas impuras, porque as coisas vão acontecer conforme o dito do Senhor. Né? O termo maravilhas, que farei maravilhas, é a tradução da palavra hebraica nifolá, né? que hoje corresponde ao que chamamos de milagre. Então, essas poderosas ações de Deus impressionaram o povo, né? E incitar o israelita a louvá-lo. Então Deus sempre nos surpreende, Deus tem sempre surpresa, pode ter certeza disso. Deus tem sempre surpresa, isso nos incentiva a buscá-lo, a adorá-lo, a estar onde está a arca, onde está toda a presença de Deus, acompanhar o sacerdote e assim sucessivamente. Isto é importante, glória a Deus, importante e fundamental, ok? Então, no versículos correspondente dos Salmos, que era para louvar a Deus, Salmos capítulo 9, versículo 1, e Salmos 96, versículo 3, já no capítulo 3, Deus realiza o milagre de parar as águas do Jordão. Se você ver nos versículos 14 até o versículo 17, você vai encontrar Deus parando a água do Jordão. Então, o primeiro parágrafo da nossa lição, voltando aqui para a lição, diz assim, primeiro parágrafo, atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. No dia 10 de Abib, era um dia magnífico para os israelitas. Foi, pois, nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia do êxodo, o dia da saída do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após, o Senhor proveu a entrada, né? Proveu a entrada, êxodos, né? A entrada tem êxodo, saída, e êxodos, aí no caso não tem X, êxodos, que é a entrada do povo em Canaã. Então eles saíram do Egito, êxodo, da sua terra, foram para o êxodo, e agora está entrando na terra de novo, que é êxodos, né, do povo. Então lá em Canaã, Deus valoriza os detalhes. Então esses detalhes de entrada e saída é importante, né, é interessante e é fundamental atentarmos para essas demandas, né? Então nós vamos encontrar no versículo 7 que as palavras que começarem a engrandecer-te, Deus reafirma a posição com Josué como sucessor de Moisés, ele reafirma isso, não é? Então a expressão para que saiba mostrar que Deus efetuou um milagre não apenas para acarretar acontecimentos específicos, mas também para revelar a si próprio. Então Deus tem um objetivo específico para o seu povo e é se revelar. Se você quer ter a revelação de Deus, Deus em você, você em Deus, fazendo a obra de Deus, Deus fazendo a obra em você, é preciso que tenha experiência nítida com o próprio Deus. Amém? E isso é um fator importante que nos versículos de número 14, não é? Que nós estamos vendo aqui, o texto diz assim, versículo 14, do capítulo 3 de Josué. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a água do concerto diante do povo. Então eles iam na frente, o povo atrás. Isso eu já expliquei. E aconteceu que, partindo eles, ia diante do povo, o versículo 15 diz assim, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes levavam a arca e molhavam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras. Então era costume ele encher, todos os dias de cega. Então todo o período de colheita da cega, naquele período ele enchia bastante. Então transpor ali era só por Deus, E o versículo 16 diz assim, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que estava da banda do Sartã, e os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado,
faltava de todos os separaram. Então passou o povo defronte de Jericó. Versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Observe que o milagre de Deus acontece aí, né? Quando eles tinham que transpor o Jordão, que naquele período enchia sempre, e a Bíblia vai dizer, a Bíblia disse, está aqui no texto, que se enchiam, passavam-se até as bordas do rio, a ribeira, foi tanto que molhou as bordas da arca. E o texto é muito enfático. Então, quando nós vamos ver aqui na nossa lição, em que qualquer dia que poderia ter havido o êxodo, e o êxodo, que eu disse aos irmãos, que é a entrada e a saída, mas ele quis que fossem os fatos da libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecesse na Páscoa. Foi um propósito de Deus isso, né? Que acontecesse na Páscoa. Porque tal acontecimento apontava para o Calvário, não é? Então é uma tipologia do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo diante da Páscoa. Então toda essa questão de Deus, as circunstâncias políticas daquele tempo, para que Deus criou as circunstâncias políticas do mundo para que a vida de seu Filho unigênito fosse um marco de um estabelecimento, fosse um memorial, voltando a falar aqui sobre o memorial, entendeu? Então fazendo lembrar os episódios do Êxodo. Se você for ver que o estabelecimento do novo calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Tem também a Era Comum. Você vai encontrar também, os judeus falam muito isso, da Era Comum ou Anno Domini, não é? Mas antes de Cristo, depois de Cristo, fazendo lembrar os episódios de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de 1 a 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrassem, né, de que um dia Deus fez o homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade. Então, todo esse fator interessante da transposição ou de transpor, de atravessar o Jordão, que teve ali um fator miraculoso das águas do Jordão serem abertas, a fim de que o povo de Deus, a pés enxutos, enquanto não passou todos, Deus não fez. E a arca dos sacerdotes, os sacerdotes com a arca, foi eles na frente. Deus só faria o milagre se ele estivesse na frente, claro. Não é? Então, se nós vamos lembrar aí o milagre da abertura do Mar Vermelho e outros milagres assim que Deus esteve sempre presente. Nós vamos reafirmar também o que aconteceu com Josué, o sucessor de Moisés, né, século mais tarde, esse milagre que aconteceu com Eliseu, com o sucessor de Eliseu, o profeta Elias. Né? Então esses homens gozaram da presença de Deus porque obedeciam o que Deus havia proposto. Não é? Então no versículo 14, nós vamos ver aí que a arca, onde se lê em hebraico o trecho com a arca do concerto, não é? A afirmação do parentética aí sobre a questão do Jordão que transbordava. Então é importante porque se faz compreender que um grande milagre estava envolvido nas ações. Deus não estancou meramente o rio, não é? Naquele período de seca, mas uma vez ele deteve a água do Jordão quando este se encontrava em cheia. Então Deus não trabalha com coisas que nós podemos fazer. Esse fator aqui é um fator miraculoso, é um milagre de Deus em que está na nossa revista e está no texto que Deus fez o milagre a acontecer. A partir do versículo 14 você vai ver isso do capítulo 3. Né? Então a arca do concerto apontava o caminho a seguir. Durante 40 anos Deus guiou o povo. Então nós já trabalhamos essa proposta aqui. Aí vem a providência divina, que é todas as ordens de Josué que passou o povo diante, né? Nós vamos ver aqui, todas as ordens de Josué que passou ao povo, a mais significante foi santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por que amanhã? Era no dia antes, ele estava conversando com o povo um dia antes de atravessar o Jordão. Então era naquele outro dia que eles iam atravessar, então ele diz amanhã. Então, como que se fosse hoje, e amanhã, nesse domingo, segunda-feira, eu farei maravilha
no meio de vós, porque era o dia, né? Segunda-feira que eles iam enfrentar a batalha. Mas antes de tudo, santificai-vos. É interessante isso aqui, é o que mais chama atenção dentro dessa revista, né? E ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade, pois Deus é santo. No versículo, em Isaías capítulo 6, versículo 3, vai trazer essa proposta. Deus é santo e temos que nos vestir de vestes de santidade, e dentro do nosso ser, do nosso coração, do nosso subconsciente, tem que estar ligado, firme, dentro do propósito de santidade com Deus, para Deus e em Deus, né? Para que possamos receber os fatores miraculosos que Ele tem para nós. Então as Escrituras nos exortam a isso, né? E no nosso segundo tópico vai dizer as dificuldades do caminho da bênção. Então a prova do Jordão, que transbordava, atravessar o mar Jordão rumo ao Sinai, para não morra pelas mãos de Faraó, era uma coisa, não é? Uma coisa assim, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estado. Então eles iam saindo tinha que passar o Jordão para enfrentar outra guerra, que era a questão de Jericó, não é? Onde tinha a cidade de Canaã também, que era aquelas cidades-estado que nós já falamos em lições anteriores. Mas é uma coisa que vamos estar recorrendo o tempo todo, visto que está no nosso contexto escriturístico e no nosso contexto da nossa revista aqui, nas perícopes, é possível, nos nossos escritos aqui da nossa revista, ok? Então, aquelas cidades fortificadas há séculos, era o caso de Jericó, por exemplo, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta, né, há 800 anos, né, e exigia muito mais fé e coragem, né, para que o povo fosse transpor aquelas batalhas, né? Então, todavia, além dos grandes embates que aguardava, havia um obstáculo humanamente intransponível, o Rio Jordão. Era impossível atravessar a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Então, como já dissemos, Deus, o Todo-Poderoso, diz: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E o que foi que ele fez? Ele segurou as águas, tornou parede de um lado e de outro, e o povo passou a pé enxuto, mas tinha a presença de Deus. Os sacerdotes iam levando a arca e eles iam na frente, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos encontrar aqui que a bênção, no tempo da ceifa, os israelitas eles chegariam a Canaã no tempo da bênção, mas pois naqueles dias estavam seguindo ou sendo colhido abundantemente frutos. Deus já tinha aí preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam todas elas, né? No capítulo 5, versículo 11 e 12, você vai ver isso aí. O Senhor surpreende o seu povo com frequência. Então, se formos santos, se buscarmos santidade, Deus fará maravilhas. Eu sou prova disso, tenho sido prova disso, que Deus não tem me deixado só e tem cuidado de mim e da minha família. Glória a Deus. Um abraço aqui a minha esposa, irmã Maria José, o Wallace, meu filho, e a Geizinha, minha filha, não é, que chamamos carinhosamente assim. Glória a Deus. Muito bem. Então, dentro do capítulo 3, que é que estamos esboçando, nós vamos encontrar a afirmação parentética do Jordão transportando, versículo de número 15. Então, todos os dias da cega, essa expressão se refere à primeira colheita do verão. Então, nesta época, o rio ainda transbordava por causa do derretimento das neves e das chuvas, né? Então, os israelitas atravessaram no 10º dia do primeiro mês, conforme no capítulo 4, versículo 19, então, de Josué. Então, o que correspondia à questão de março e abril. Então, a lição já fala aqui em Abib, né? Então, que compreende março e abril, esse período. Vamos dizer que seria nosso período hoje, né? Nos dias que saímos de abril, saímos de março, estamos no mês de abril, né? E assim vamos nós. No versículo 16, Ada era uma cidade, conforme está escrito aqui no versículo 16, Ada era uma cidade que ficava aproximadamente 29 quilômetros do sul de Jericó. São particularidades da nossa lição. Perto de onde o Rio Jordão e Jaboque convergem, onde eles se ajuntavam, onde se convergiam, se encontravam, né?
Então o Jordão flui entre as altas falécias, né, ou calcárias, perto de Jericó. Algumas vezes parte dessas escarpas desmontavam dentro do rio e fazendo com que as águas recuem. Então Deus pode ter miraculosamente providenciado que um deslizamento, entendeu? Isso aqui são pensamentos de estudiosos, que possivelmente Deus providenciou um deslizamento daquelas escarpas e para desmoronar e bloquear o rio, né? Mas eu prefiro acreditar no milagre que Deus fez, né? Então os mares das Campinas, por exemplo, o mar da Araba, por exemplo, na Bíblia NVI vai trazer essa visão, é o Mar Morto, então da qual o Jordão deságua pelo norte. As Campinas eram a região do Vale do Jordão, que se estende desde o Mar Morto, deixa eu ver aqui, desde o Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto, e ao sul o Mar Morto dos lugares mais baixos da terra, ficando cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então essas expressões que Deus tem sempre as particularidades dos milagres de Deus, né? No terceiro ponto da nossa revista, nós vamos encontrar um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Deus falou aqui no versículo 17, nós vamos encontrar o sinônimo para o termo seco, é encontrado em Josué capítulo 4, versículo de número 22, que o povo passou seco, e também em Êxodo capítulo número 14, versículo 16, versículo 22 e versículo 29, que faz referência a seca no fundo do mar vermelho. No caso aqui de Êxodo, né? No caso do Jordão, lá em Josué, foi similar à transposição do mar vermelho. Então, o que aconteceu foi de forma não efetiva, mas ambos os casos os israelitas cruzavam as águas, tanto o mar vermelho quanto o Jordão, eles passaram a seco. É o que diz a Bíblia, e eu, claro, vou ficar com a Bíblia, a palavra de Deus. Dentro desse contexto, nós vamos encontrar aí que esses milagres, esses fatores miraculosos de Deus, cabe um memorial, uma lembrança, né? Então, Josué, capítulo de número 4, versículo 1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erguesse ali um memorial em Gilgal. Depois o memorial de Josué, isso é o memorial para Deus, de Deus, né? Depois o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também edificou, decidiu levantar um memorial para que ficasse dentro do leito do rio. Então o milagre da transposição de transpassar o Jordão valeu aí um memorial de Deus, um memorial de Josué e também os propósitos dos memoriais que vamos falar agora. Então, o propósito do memorial, vemos aí nas escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais, né, que o povo levantou memoriais de pedra, como por exemplo os casos dos votos das alianças, votos e alianças, homenagens a pessoas ou tribos da mesma acontecimentos. A arqueologia confirma tal costume, como tendo descoberto diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Então Josué explicou que as sugestões futuras, as gerações futuras, Josué explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais, deveriam saber o que Deus fez. Por isso que temos hoje grandes informações por causa desse, e grandes exemplos para seguir e marcar a nossa vida com a sacrossanta palavra de Deus e esses acontecimentos miraculosos que Deus fez. Milagres é só Deus que faz, né? E na vida do homem geralmente. Então, um lugar de impossibilidade na vida do crente é um lugar de vitória. Por isso Deus mandou que tornasse as pedras no meio que tomasse as pedras no meio do Jordão. Então, nós temos aí uma lição importante dentro do nosso contexto para se pensar. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe os nossos irmãos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula é confirmando o conserto. Deus abençoe você, Deus abençoe o jovem e até a próxima aula em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para nos dar os incentivos. Um abraço a todos em nome de Jesus.